A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Essa tarde eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o irmão Natan. E hoje, nesse momento, eu queria estar deixando uma meditação para a igreja. Para você que quer subir no arrebatamento. Para você que quer ser amigo de Deus. Para você que quer se converter através da palavra. Você que quer uma mudança de vida. Você que tem um alvo. O que é alvo? É você mirar em algo e ter a convicção que você quer ir para lá. Muitos ficam na emoção, mas o evangelho não é emoção. O evangelho é convicção. E a palavra de Deus, presta atenção, que ela foi totalmente inspirada para instruir, para redarguir, para corrigir e para ensinar. Onde está escrito isso? Vamos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos todos ler. Está escrito assim na palavra de Deus. Toda escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, toda a palavra que está aqui, está dizendo todas, não está falando algumas. Todas elas é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para também, preste atenção, para instruir em justiça e corrigir. Meus irmãos, hoje nós entenderemos o que está acontecendo no meio de nós, né? Porque nós estamos vendo os sinais que o apóstolo Paulo deixou escrito para Timóteo. E nós vamos entender quais são esses sinais. Vamos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Está escrito: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Repare bem, tempos trabalhosos. Por quê? Porque o tempo está chegando na era do fim. E por vir esse tempo, o Senhor Jesus Cristo, a qual estabeleceu ali o seu Espírito Santo sobre a vida de homens santos e separados, para instruir e deixar escrito para nós, nos tempos de hoje. O que aconteceu lá atrás vem acontecendo, está acontecendo no meio de nós também. Onde está escrito isso? Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 em diante. Vamos ler. Porque, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmo. Eles são amantes de si mesmo. Eles gostam de se fazer o seu bel prazer, de satisfazer o seu próprio prazer. Ele é amante dele mesmo. Vamos ler. Avarentos. Pessoas que são presas às coisas carnais, às coisas materiais. Presunçosos. Não gosta de ter nada com o reino de Deus. O negócio dele é querer poder ficar somente buscando a Deus, querendo as bênçãos, mas não está querendo trabalhar. Vamos lá. Soberbo. Pessoas que se acham ser alguma coisa pelo fato de ela ter uma capacidade diferenciada de outra, acha que pode ser alguma coisa. Por ela ter um alto escalão, por ela estar num nível, ela acha que pode ser melhor do que alguém. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Blasfemos, pessoas que blasfemam contra Cristo, blasfemam contra o Espírito Santo, falam coisas alheias que não é para poder falar. Desobedientes, não obedecem a ninguém. Eles se auto-titulam, se mandam, eles se fazem os seus próprios caminhos. Desobedientes, a pais e as mães. Por quê? Porque muitos não respeitam mais pai e nem mãe, e não sabem que isso é um mandamento que o Senhor Jesus estabeleceu. E por isso eles não obedecem a mais. Porque o Senhor Jesus disse que por ter multiplicado a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e ficariam entre filhos contra pais, pais contra filhos. Ingratos, pessoas que receberam algo e não tiveram a oportunidade de poder agradecer aquilo que ganharam, são ingratos. Por exemplo, o Senhor Jesus estabeleceu a palavra dele para que nós viemos andar debaixo de um caminho, debaixo de uma bússola, porque é esta palavra que vai julgar o mundo, é esta palavra que através dela vem salvação, libertação, vem cura e vem também libertação. Olha só, profanos,
pessoas que profanam o evangelho de Cristo. Vamos lá, tem mais. Versículo 3. Sem afeto, sem amor. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Não gosta de perdoar ninguém, não gosta de reconciliar com seu irmão. Caluniadores, aqueles que gostam de caluniar, gostam de apontar a igreja. Olha aí. Incontinentes, olha só. Cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha só, preste atenção. Então, apóstolo Paulo deixou escrito para Timóteo. Ele disse, no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que no último tempo haveria tempos trabalhosos. Mas, o interessante é que o apóstolo Paulo, ele descreveu todas essas palavras daquilo que estava acontecendo naqueles tempos, e que você for ver, está acontecendo no tempo de hoje também. Porque o amor de muitos se esfriaram. E o Senhor Jesus estabeleceu para Paulo, para deixar designado para Timóteo, que era discípulo de Paulo. Ele disse em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Olha bem o que ele disse para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, o apóstolo Paulo deixou bem claro para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que tem aprendido e de onde tem aprendido. Permanece nisso, porque haverá esses homens e tentará tirar isso de você, aquilo que tu aprendeste. E por Timóteo permanecer, o Deus vivo de Israel conservou ele e foi um ministro de justiça também. Meus irmãos, o interessante está em permanecer e obedecer e também a sujeitar. Repare bem do que eu vou estar falando agora nesse momento. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, está escrito: obedecer a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles que vos darão conta. Tá bom? Abre aí em Hebreus 13, 17. Então, por ele permanecer, ele obedecia e ele sujeitava. Ele permanecia naquilo que foi ensinado e de quem tinha sido ensinado. E por ele permanecer, ele triunfou. Ele triunfou, porque ele permaneceu naquilo que Paulo ensinou a ele. Paulo era um missionário. E por ele ser um missionário, que foi designado como apóstolo, fazia missão. Mas ele era apóstolo de Cristo. E o Senhor estabeleceu uns para apóstolos, outros para doutores, outros para profetas, pastores e mestres. O Senhor estabeleceu, meus irmãos, para cuidar, para ser um guia, para ser um líder, entendeu? Porque se você for olhar, prestar bem atenção, em todo lugar tem uma liderança. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é unido. O reino de Deus, ele tem uma convicção. O reino de Deus não é bagunça, é ordem e decência. É ordem imperativa do Deus vivo, pois ele estabeleceu isso. Onde está escrito isso? Vamos em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos todos ler. Abra aí por gentileza e acompanha comigo, por favor. Está escrito em Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, eu não posso me autotitular, me mandar, porque o Senhor estabeleceu pastores nesta terra, para que venha nos mostrar a palavra de vida. E hoje, meus irmãos, como nós aprendemos em 2 Timóteo 3, versículo 14, a palavra é para ser ensinada, proveitosa, para corrigir, para redarguir, para exortar. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou alertando a igreja. A própria palavra, ela traz juízo. Então vocês entenderão com muita plenitude o que o Deus vivo de Israel está querendo nos falar. E por pessoas, meus irmãos, que auto se titularam, auto quiseram se mandar, sem estar de uma obediência, infelizmente, beijaram a lona. Eu quero contar um testemunho aqui breve. Teve um rapaz, a qual o pastor estava instruindo dentro da palavra de Deus, ao qual é o meu pastor,
que é o pastor Juarez da Silva, do Ministério Fé Viva, que ali eu congrego, e a esposa dele, ela é casada de uma só mulher, que é a esposa Fabiane Cabral, sua disjuntora, amiga, companheira, que sempre está ali na mesma guerra, no mesmo espírito, na mesma fé. O interessante foi que o pastor explicou a ele, dentro da palavra de Deus, que se ele saísse, haveria um grande problema sobre a vida dele, porque existem duas mortes, existe a morte física e a morte espiritual. A morte física não tem jeito mais, a espiritual ainda há chance, porque o Senhor disse que ainda que esteja morto, ainda viverá. Então há chance. E o pastor estava explicando dentro da palavra de Deus e automaticamente ele achou que o pastor estava falando por falar. Porque muitas pessoas não veem a palavra de Deus como nada, acham que é a pessoa natural e não é. Porque nós não temos essa capacidade de poder estar falando de algo que realmente não venha ser inspirado por algo. Então, a palavra de Deus, quando ela é aberta, ela é a boca de Deus. Quem está falando contigo é o Deus vivo de Israel. E porém, ele ouve aqueles fatos, ele vê sinais até então, que Satanás estava querendo levar a alma dele, a qual o inimigo de nossas almas anda ao nosso redor, né? Procurando uma alma que se possa tragar. E ali o pastor ensinou ele dentro da palavra de Deus, automaticamente ele falou que ouviu, ele falou que entendeu. Passou-se um tempo, passou-se um momento, questão de dias, ele saiu daquele lugar, não permaneceu e infelizmente partiu para a eternidade. Então, para nós entendermos, meus irmãos, que obedecer e sujeitai a vossos pastores, porque eles darão conta da sua alma naquele grande dia. E quero dizer bem claro, a ovelha, ela gosta de andar em rebanho. O bode ele acha que pode. O pastor está na mão com o cajado para separar a ovelha do bode. Esse bode, por mais que ele quer se mandar, ele pode também ser completamente, repare bem que eu vou falar, ele pode ser completamente recuperado, porque se ele se humilhar, se ele voltar e entender que o caminho dele não são o caminho de Deus, aonde o Senhor falou através da vida de Salomão, que usou Salomão dizendo que há caminhos que parecem perfeitos aos olhos dos homens, mas no final desse caminho é morte. Então, ele viu e prestou atenção, e ele voltar, ele vira uma ovelha. Mas tem ovelha também que vira bode. Por quê? Porque no momento, ela parece que está ouvindo, parece que está interagindo, mas logo depois ela quer se mandar. Nada manda na vida dela. A palavra de Deus, ela não se refere nada na vida dessa pessoa. Essa pessoa tem a palavra de Deus como nada, como um livro. Ela deixa aberta e acha que ela estando aberta está tendo proteção. Cuidado, porque pastores foram levantados para poder estar entrando na guerra espiritual, porque ele é o anjo da igreja. Mas vamos aqui dar uma continuidade aqui para vocês entenderem com muita plenitude. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Olha o que está escrito. Olha só. Capítulo 17. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Olha, preste atenção bem. Então, o Senhor fica assistindo. Ele fica te assistindo. Porque o Senhor Jesus disse que o Satanás fica como um leão, né? Procurando uma alma que se possa tragar. Então, o Senhor Jesus, ele assiste. E ele fica assistindo, né? E fortalece aqueles, cumprida a pregação, a todos os gentios, somos nós, que ouvisse e fiquei livre da boca do leão. E olha só que profundidade. Então, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado mesmo, porque são tempos difíceis que há se acontecer. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, e para você, minha amiga, toma cuidado, porque nós temos que estar diante de Cristo com obreiros aprovados, perfeitos para a boa obra. Onde está escrito isso?
Então, meus irmãos, abrindo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Por que ele falou que nós temos que ser perfeitos em boa obra? Vamos ler agora. Olha só, presta atenção. Para que o homem de Deus, ou mulher, singular, tá? Seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha só, então ele tem que ser perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Então, meus irmãos, repare bem que Timóteo era discípulo de Paulo, pois ele permanecia naquilo que Paulo instruiu a ele. Vamos lá em outro também, que era discípulo de Paulo, em Tito, capítulo 1, versículo 16. Vamos ver o que está escrito. Vocês entenderem sobre a boa obra. Repare bem. Vamos lá. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Mas o interessante é que ele está fazendo a obra. Mas a palavra do Senhor diz que ele é abominável. O que é abominável, meus irmãos? Ele não consegue ser regenerado de nada. Ele já tem a sua crença, já tem o seu pensamento, os seus caminhos. Ele não consegue ser liderado por ninguém, porque ele quer se titular a ser líder. E isso é um perigo muito grande. E é desobediente, não obedece a nada. Ele acha que o pensamento dele vai levar ele a algum lugar. Com certeza, os próprios caminhos dessas pessoas que levam à perdição. Entendeu? Por isso que o Senhor Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Somente ele é o caminho, somente ele é a verdade, somente ele é a vida. Por quê? Por que ele é o caminho? Porque se existe o caminho, existe também o atalho. Se existe a vida, existe a morte. E se existe também a verdade, existe a mentira. Em João 8, versículo 44, ali está escrito: quem é o pai da mentira? Vos tem por pai o diabo, quer satisfazer a vontade do vosso pai, pois ele é homicida e mentiroso, porque nele não há verdade, porque é pai da mentira. Mas falamos sobre caminhos, como está escrito em Provérbios: há caminhos que parecem perfeitos aos olhos dos homens, mas no final desses caminhos é a morte. Repare bem. E a parte que também fala de morte. Então falamos sobre há caminhos que parecem perfeitos aos olhos dos homens, e também lemos quem é o pai da mentira. E se você é pai da mentira, você está fazendo a vontade do pai da mentira, você está sendo um filho da mentira também. E a vida. A vida, o Senhor mesmo disse: eu sou a vida. Porque ele disse que o diabo veio somente matar, roubar e destruir. Mas eu dei a vida, e vida com abundância. Então, meus irmãos, entendemos que essas pessoas confessam com suas bocas, dizem: eu adoro a Deus, eu faço a vontade de Deus, e são reprovados. São reprovados diligentemente, desobedientes, abomináveis e reprovados para toda boa obra. Interessante que Tiago, capítulo 2, ele diz: a fé sem obras, ela é morta. Vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 2. Olha só. Olha só. Versículo 14. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porque a fé pode salvá-lo? Não. Então, Tiago disse: me mostra a tua fé, que eu mostrarei as minhas obras com fé. Olha só, que profundidade. Onde está escrito isso? Olha só. Vamos lá. Versículo 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Entendeu, meus irmãos? Então, ele mesmo disse: vocês têm fé. Mas o interessante é que esse povo diz que adora somente a um Deus. Olha só. Preste atenção. Olha só, preste bem atenção, que eles falam que adora um só Deus. Versículo 19.
Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios crêem e estremecem. O interessante é que ele teme, meus irmãos. E vou ser bem sincero para vocês que o princípio da sabedoria é o temor. Que lindo, né? O princípio da sabedoria é o temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus é melhor, meus irmãos. Então, esta palavra que eu queria deixar para os meus irmãos, para que venham meditar e entender que os tempos são terríveis. Porém, você fica onde tem aprendido e de quem tem aprendido. Eu salvo os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que todos venham a ter um dia abençoado. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.